Salve galera do YouTube, beleza? ADM aqui na área mais uma vez para mais um vídeo do nosso canal Momentos Espetaculares do Automobilismo. O episódio 29 está no ar para o GP da Áustria, que aconteceu no dia 28 de junho. 28 de junho? Exatamente, 28 de junho, domingo passado, em Red Bull Ring. E estamos aqui para falar da etapa, da oitava rodada do Mundial de Fórmula 1, que teve alegria para uns, tristeza para os outros, como diria o Galvão Bueno. Mas antes de a gente começar essa resenha, peço que você curta, compartilha, dê seu like, sugestões, elogios, críticas no nosso YouTube e considere-se, se puder, apoiar a gente com o Pix aqui embaixo. Eu nunca acerto o local do Pix, é aqui embaixo. Beleza? Qualquer quantia, R$ 1, R$ 2, qualquer valor será aceito de coração. Ok? Vamos lá. Spielberg foi palco da etapa 8 do Mundial de Fórmula 1. Red Bull Ring, um circuito com subida, curva fechada, muitos pilotos espalhando ao longo da área de escape. Se bem que essa prova não teve, como é que chama? Tem até o VAR da Fórmula 1 que fala sobre limite de pista. Eu não vi pelo menos nenhum piloto punido sobre limite de pista. Bom, mas vamos lá. Infelizmente os treinos não pude acompanhar e nem a qualificação. Só um minuto. Gravação de vídeo é isso mesmo. Entra uma ligação no meio da gravação. Bom, mas vamos continuar. Essa etapa não teve nenhuma punição sobre pilotos de limite de pista, embora tivemos algumas investigações. Vou colocar aqui no mudo o celular para não ter nenhum problema. E só tivemos algumas investigações, nada sobre limite de pista. Bom, vamos lá. A etapa teve 70 voltas. 70, 71. Acho que foi 70 voltas. E durante o qual o Max Verstappen teve diversos problemas. Né? O carro falhou de maneira grave no TL1 e depois bateu no treino livre, acabou largando em quinto. Por sorte, largou em quinto, né? Porque tinha feito uma boa volta durante o Q3 e bateu o carro no Q3 e teve que largar em quinto. Bom, então vamos lá. Nossa resenha. Layout do circuito do Red Bull Ring. As zonas do modo de ultrapassagem, 4.326 km, maior vencedor Max Verstappen. Pneus que foram usados, médio, macio e duro. E o grid de largada. George Russell buscou a habilitação nessa etapa após péssimo resultado em Mônaco. Mônaco? Mônaco. Aí depois conseguiu uma boa posição em Barcelona e agora largando em primeiro em Red Bull Ring. Depois seguido de Leclerc. Leclerc e Hamilton. A Ferrari largando no P2. Na primeira e segunda fila. E Antonelli líder do campeonato. Perdão. Largando na quarta posição. Verstappen que tinha batido o carro largou em quinto. Aí vem McLaren de Norris, Piastri, Hadjar, Lawson, Liblard, Gasly, Bortoleto, brasileiro largando 12º pela Audi, mesmo com diversos problemas. Berman, Hülkenberg, Ocon, Colapinto, Sainz, Albon, Pérez, Bottas, Alonso e Stroll. A ópera bufa da Cadillac e da Aston Martin, as duas equipes sofrendo muito com seus equipamentos. Continuando, o prêmio ao vencedor, troféu em formato da pista, sob patrocínio do Louis Vuitton. A corrida teve expectativa de duas paradas, os pilotos começariam com médio, parariam com duro e terminariam com duro. As estratégias variam: médio,
duro e médio no final. Os pilotos que largaram com os tipos de pneus. Bortoleto e Sainz largaram com macios restantes, tudo de médio. Após a volta de apresentação, realinhamento da corrida, tivemos a largada. As primeiras voltas foram voltas limpas. Percebemos que na primeira volta o George Russell saiu muito bem, trazendo as Ferraris contigo. Antonelli largou muito mal, ficou lá para trás, perdendo posição para o Norris e Verstappen. As primeiras voltas, Hamilton já passou em cima do Leclerc, assumindo a segunda posição. O britânico mostrando que está vivo para a disputa do campeonato. Até então, essa imagem, a gente odeia, a imagem do drone. Drone que mal consegue acompanhar os carros de Fórmula 1. Mas beleza, segue o show. Na terceira volta, a Cadillac apresentou um problema grave. Superaquecimento nos freios. Então, por conta disso, incendiou o carro do Valtteri Bottas e ele teve que abandonar a corrida. Cadillac em que fase a montadora americana. Embora aqui na WEC e na IMSA tenha apresentado bons resultados, na Fórmula 1 ainda está engateando com o seu projeto. Ainda mais é o primeiro ano da montadora americana na categoria. Já teríamos o primeiro abandono. Aí já, nesse momento, Russell, Hamilton, Verstappen já em terceiro. Deu um passadão no Leclerc. E assumindo já o pódio, um lugar no pódio. Antonelli quinto, tentando fazer uma passagem no Leclerc para reaver os pontos e melhorar sua situação no campeonato. Enquanto isso, também a Cadillac teve outro abandono. Dessa vez, Sérgio Pérez também com o mesmo problema de aquecimento dos freios que poderia causar um incêndio. Antes de causar um incêndio, a equipe já pediu para ele retirar o carro da corrida. Sendo assim, a Cadillac teve duplo DNF em Red Bull Ring. Kimi Antonelli já deu um passadão no Leclerc, assumindo a quarta posição. Nesse momento, nós tínhamos já Hamilton e Verstappen já brigando por um lugar no pódio, que é um lugar no pódio não, os dois tecnicamente já estavam dentro do pódio, né? No caso, Verstappen e Hamilton brigariam pelo P2. Verstappen conseguiu fazer uma passagem boa em cima do Hamilton, só que metros depois Hamilton conseguiu reaver sua posição, ficando na segunda no P2. Hamilton fez sua parada, voltou dos boxes e já estava em 11º. A Ferrari sofreu muito com desgaste de pneus, né? Tanto Hamilton, tanto Leclerc. Leclerc foi o que mais sofreu durante a corrida. Toda hora ele apanhava. A hora do Antonelli, a hora do Piastri, a hora do Norris, a hora do próprio Hamilton. Foi um saco de pancadas o Charles Leclerc. A gente já chega nessa parte. Nesse momento, possível overcut, no caso, nesse momento o Russell estava administrando sua liderança, o Verstappen estava abrindo uma certa vantagem para poder voltar na segunda posição quando fizer sua parada e voltaria apenas voltaria praticamente em cima do Lewis Hamilton, né? Nessa margem de tempo que vocês estão vendo aí, 0.343 segundos. O Verstappen faz sua parada, na imagem Hamilton tentando disputar. A Hamilton estava na 7ª posição, tentando alcançar o Isaac Hadjar. O Russell faz sua parada na volta 20, voltou atrás do Piastri na 3ª posição, sendo que Antonelli e Piastri não tinham feito suas paradas. Nesse momento, Antonelli está na 1ª posição. Nós tínhamos, perdão, não era o Piastri, não era o Norris. Tínhamos o Norris e o Russell, seguido de Verstappen, Leclerc, Piastri,
Hadjar, Hülkenberg, Lawson. É, exatamente isso. Nesse momento era o top 3, tirando que Antonelli e Russell iam fazer suas paradas, era Russell, Hamilton e Verstappen. Exatamente. Aí voltamos à briga de 11 títulos mundiais entre Verstappen e Hamilton. Dessa vez, o holandês acabou saindo melhor. Deu um passadão no Hamilton. Dessa vez, o Hamilton não conseguiu, não teve tempo para poder reagir. Até porque os desgastes dos pneus da equipe Ferrari reclamou muito sobre os pneus. E Max Verstappen, com um carro um pouco mais acertado sobre essa pista, conseguiu reaver o P2. Bandeira amarela acionada, o Virtual Safety Car acionado, o Carlos Sainz teve uma falha grave no seu carro. Sabe aquele barulho de maquita, né? Você vai acelerar. Mais ou menos isso. Barulho de maquita no seu carro, falha grave no motor Mercedes, ou bateria, sei lá. A unidade de potência deu uma falha grave e teve que abandonar a corrida. E aí, bandeira amarela e o Virtual Safety Car acionado. Este Virtual Safety Car praticamente salvou o Russell de um BO que o Verstappen estava vindo tirando a diferença. Você viu na tela Carlos Sainz indo para os boxes. Virtual Safety Car ainda em execução. Hamilton fez sua parada. Aí o Virtual Safety Car é encerrado. Aí voltou a corrida. Nesse momento, Piastri tentando. Não, Piastri passou o Isaac Hadjar. Verstappen com o carro mais acertado já tinha feito a volta mais rápida. Leclerc perdendo posições. Perdeu a posição para o Kimi Antonelli. Antonelli, que estava logo atrás, conseguiu subir para terceiro. Leclerc sofreu muito nessa corrida, pneus desgastados. E pouco tempo depois, Hamilton também passaria o seu colega de equipe, Charles Leclerc. Passou sem dó nem piedade, né? Leclerc caindo pelas tabelas. O piloto que largou no P2, despencando posições. Que fase do piloto de Mônaco, hein? Foi mal em Mônaco, foi mal em Barcelona e agora foi mal na Áustria. Vamos ver se na Inglaterra as coisas melhoram pro piloto do Principado de Mônaco. Dito cujo, fez a sua parada, o Charles Leclerc. Para pôr uns pneus pelo menos competitivos, deixar o seu carro um pouco mais funcional. Hamilton tentando passar o Piastri, briga pela quarta posição. Hadjar tentando alcançar o Norris. Não, ao contrário, o Norris tentando alcançar o Hadjar. Não, minto, é isso mesmo. Norris e Hadjar. Hadjar tá alcançando o Norris. É que pela tela que eu acompanho, quando eu passo o slide, tá pequeno, então eu não consigo ter alguma noção de quem está na frente. Consigo me orientar através pela logo do escudo e pelo nome. Às vezes, quando a tela fica mínima, eu não consigo ver exatamente qual piloto que está na frente. Mas eu pude perceber porque, por causa das janelas que vocês estão vendo aqui, apontou Hadjar. Já que o Verstappen até então estava na segunda posição e tirando vantagem do Russell. O Russell tinha cerca de 10 segundos, o Verstappen foi tirando volta a volta, para se ver como o holandês está com o carro acertado, mesmo após o carro ter tido uma falha grave no TL1 e ter batido no Q3. Então o holandês fez uma ótima corrida de recuperação. Nesse momento, Hamilton fez não, Piastri e Hamilton fazendo suas paradas. Hamilton e Piastri entrou ao mesmo tempo. George Russell, líder da corrida, fez sua parada. Verstappen até então conversando com o engenheiro sobre
não lembro se era sobre freios ou sobre o pneu, mas o fato é que o holandês teria que fazer sua parada, porque com os pneus que estavam não ia conseguir chegar até o final da corrida. Charles Leclerc e Oscar Piastri, adivinha o que aconteceu? O Piastrão passou Leclerc. Mais uma vez, o piloto de Mônaco apanhando na prova. Verstappen fez sua parada, voltando até então na terceira posição, já que Antonelli estava em primeiro e ainda não tinha feito sua parada. Na imagem, Hamilton deu um passadão no Charles Leclerc, assumindo a quinta posição. Leclerc caindo pelas tabelas. Leclerc reclamando com seu engenheiro sobre o rendimento do carro. Norris estava até então alcançando Charles Leclerc, estava muito mais rápido do que ele durante a corrida. E durante essa disputa, valendo o P7, Verstappen estava tirando vantagem do George Russell. E poderíamos ter até no final da corrida uma disputa pela vitória. Norris já em cima do Leclerc com um péssimo rendimento do carro. E Norris passou o Leclerc, piloto de Mônaco até então oitavo. Nesse momento, o George Russell estava assumindo então com a vitória e o terceiro lugar de Kimi Antonelli, a vice-liderança. Hamilton nesse momento estava em quinto. E o Russell já tinha pontuação suficiente para passar o britânico para assumir a vice-liderança, enquanto que o Antonelli coletando pontos importantes para a manutenção do campeonato na primeira posição. George Russell assumindo a primeira posição. Ao seu campo você está acompanhando Verstappen, Antonelli e George Russell sobre a votação de melhor piloto da corrida, o Driver of the Day. Aí, se não me engano, na volta 66, o Verstappen já estava sendo uma ameaça, uma grande ameaça para o George Russell. O Russell só estava administrando, confiando que seu carro não ia ter uma falha catastrófica como teve nas últimas corridas. E Verstappen, e torcendo para o Verstappen não chegar nele até as últimas voltas. E nessa volta 67, você está vendo na tela George Russell, Verstappen, e lá no fundo Antonelli, que já estava alcançando o Verstappen. De novo a imagem, já na volta 69. Frame. Aí o Antonelli já estava sendo já uma ameaça real ao Max Verstappen. Ele sabia que passar o holandês conseguiria pontos valiosos para assumir, para manter mais gordura na primeira posição do campeonato de pilotos. Porém, já não tínhamos tempo. George Russell venceu a corrida, administrando bem a sua primeira posição, sem sustos. Max Verstappen na segunda posição. Uma boa corrida do holandês, dentro das possibilidades das adversidades que ele passou no TL1 e no Quali, no Q3. E Kimi Antonelli na terceira posição, modesta terceira posição, para quem vinha uma sequência de vitórias, de 5 vitórias. Em compensação, foi muito importante para ele a terceira posição para somar pontos para o campeonato. George Russell celebrando sua vitória ao estacionar seu carro. Max Verstappen cansado, também não era, também já não é por menos, né? Após tanta dificuldade que passou no TL e no Q3, conseguiu sair de quinto para o pódio, terminando no P2. Na sala, onde Verstappen conversa com o Kimi Antonelli, a chegada do Russell, acompanhando os melhores momentos da chegada da corrida. O pódio, faz tempo que a gente... faz tempo não, acho que a última vitória do George Russell foi o GP da Austrália, lá no início do ano, lá em março. Primeiro lugar para o britânico, Verstappen segundo e Antonelli terceiro lugar, pontuando
pontos importantes para a manutenção do campeonato. A festa do pódio. Nessa vez, mesmo correndo em casa, o Toto Wolff não subiu no pódio, né? Por que será? Vai ver que o seu protegido não ganhou a corrida. Aí a classificação final da corrida, não tivemos nenhuma intercorrência, nenhum piloto punido, então Russell, Verstappen, Antonelli, Piastri, Hamilton, Hadjar, Norris, Leclerc, Lawson e Limbard completam os 10 primeiros, seguido de Bortoleto. Bortoleto fez uma corrida dentro das possibilidades, terminando na 11ª posição com a Audi. Mesmo tentando alcançar a Limbard, seu carro não teve rendimento suficiente, senão ele teria entrado na zona de pontos. Hülkenberg, também da Audi, em 12º, seguido de Gasly, Berman, Colapinto, Ocon, Albon. Aí já estamos falando dos DNF. Não, Albon não saiu, perdão. Albon terminou a corrida com 2 voltas atrás. Alonso, 3 voltas atrás, né? Terminando na 18ª posição. E aí entra a zona dos pilotos DNF. Stroll saiu da corrida, a equipe pediu para retirar o carro. Carlos Sainz teve falha catastrófica no seu carro. Barulho de maquita no motor. E o duplo DNF entre Sérgio Pérez e Valtteri Bottas, por superaquecimento no freio. O campeonato de pilotos segue Antonelli com 171 pontos, George Russell com 131 pontos, 40 pontos de vantagem do italiano para o britânico. Lewis Hamilton 64 pontos atrás do líder e 6 pontos atrás do seu concorrente, a vice-liderança, George Russell. Se eu for fazer só um cálculo aqui, é 64 pontos mesmo, porque eu não quero passar a informação errada. Só um minutinho. 71 menos 1, 2, 5. 46 pontos, exatamente. 46 pontos atrás do Lewis Hamilton e o Kimi Antonelli. Mas não é uma diferença pequena, não. Ainda está plausível para o Hamilton se tem pretensões para brigar pelo octacampeonato mundial. Mas precisa ter um pouco mais de sorte e contar com a estratégia da Ferrari, né? Porque só o Hamilton correndo sozinho não adianta. Aí depois temos Piastri com 80 pontos, Norris 79, Leclerc 79, Verstappen na 7ª posição com 73, Hadjar 42, Gasly 41 e Liam Lawson 30 pontos. Campeonato de construtores, Mercedes com 302, Ferrari 204, McLaren 159, Racing Bull 115, Alpine 57, Racing Bull 44, Haas 21, Williams 11, Audi 2, Aston Martin 1 pontinho e Cadillac zerada. Cadillac em busca ainda do lugar ao sol com seu primeiro, tenta buscar o seu primeiro ponto da história do Mundial de Construtores. E final de semana teremos etapa, domingo agora, domingo dia 5 de julho, temos a etapa do GP da Inglaterra, o Grã-Bretanha, vamos chamar de GP do Reino Unido, pronto, acabou, né? GP da Inglaterra, whatever, tanto faz. Às 8h30 da manhã teremos o... Meu Deus, a letra tá tão pequena que eu não consigo ler aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Assim, ó. Às 8h30 temos treino livre, no caso amanhã, sexta-feira, 3/7. Também, ainda sexta-feira, 3/7, a 12h30, temos a classificação da corrida sprint. Vamos ter corrida sprint em Silverstone. Sábado, 4/7, corrida às 8 da manhã, corrida sprint, valendo 8 pontos. Qualquer pontuação para os 3 primeiros do campeonato é muito bem-vindo. Ainda sábado, 4/7, classificação para a corrida às meio-dia. E domingo, 11 da manhã, a corrida para o GP da Inglaterra, ou Reino Unido, ou Grã-Bretanha, de Fórmula 1. É importante a gente lembrar que
corrida sprint, classificação sprint, treino livre, classificação para corrida. Vocês só vão acompanhar somente no Fórmula 1 TV, Sport TV, Globoplay, para quem é assinante, e também no nosso canal, no nosso Facebook. E só prints da corrida. A gente não transmitimos a corrida, senão a nossa página cai. Então transmitimos somente a corrida em prints, né? Em tempo real. E a corrida, 5/7 às 11 da manhã, Fórmula 1 TV, Sport TV 3, Globoplay, TV Globo. TV Globo vai passar a corrida. E no nosso Facebook, momentos espetaculares. Lembrando, só fazemos a cobertura com prints em tempo real da corrida. Não fazemos as transmissões nem da corrida e nem no YouTube, porque qualquer imagem, qualquer vídeo da corrida a gente pede monetização e também a página. O Liberty Media é muito exigente sobre questões de direitos autorais. Tanto é que os prints que a gente postamos aqui, em nenhum momento tomamos strike nem advertência do YouTube e do Facebook, porque são imagens frisadas. As imagens não são GIF, não mostram som nem movimento da corrida. São imagens printadas que para servir como didático para vocês entenderem como foi a corrida. Beleza? Então é isso aí. Encerramos o vídeo. Agradeço a vocês que acompanharam até o momento nosso episódio 29 do episódio 29 do Garage, do GP da Áustria. Esperamos que o GP da Inglaterra tenha mais emoções, tenha mais brigas, disputas, tenha mais avanço entre Antonelli e George Russell, até porque isso que a Fórmula 1 quer, isso que nós fãs da Fórmula 1 queremos, né? Ver o caos e a briga entre os pilotos para ver quem é o campeão, né? Então é isso aí, pessoal. Encerramos esse vídeo, agradeço a todos vocês que acompanharam. Deixe seu like, curta, compartilha, elogie, ajude o Pix se puder. Cuide-se bem e até domingo. Não, até domingo não, até um Facebook. Acompanhe a gente no Facebook, a gente está postando qualquer coisa durante o dia. As postagens sobre o GP da Inglaterra começam oficialmente amanhã com TL1, beleza? Um abraço a todos, cuide-se bem.